3, 2, valeu. Fala galera, chegamos na nossa sexta-feira, dia de discutir aqui na nossa sala fechada com os atletas, e o tema de hoje é carboidrato, alimentação, pré, intra e pós-treino. Pré, intra e pós-treino. Pós-treino. O que utilizar, como utilizar e por que utilizar. E quando utilizar, né? Então, eu já tinha falado quando? Acho que eu já tinha falado quando, não? Não sei, mas vocês entenderam a pegada, mas né? É isso. Os pontos mais importantes que nós vamos abordar hoje. A quantidade necessária para a gente não exceder um pouco, né? Porque acho que virou um boom o consumo de eletrólitos, o consumo de géis. Principalmente carboidrato mesmo, né? Principalmente carboidrato. Eu preciso usar 180 gramas porque eu vi o Bloemfeld usando. Por hora, 180 por hora. Como que é os... Eu não vou falar as marcas, né? Mas os eletrólitos, não, é porque eu tenho que usar até no dia a dia agora, porque eu transpiro muito e tal. Então, é sobre isso que nós vamos falar. O que mais? Eu esqueci. Cafeína, no finalzinho a gente vai falar de uma maneira bem reforçada rápida ali com a cafeína. Sobre cafeína. E é isso. E esse uso do carboidrato é interessante porque a gente acha que não tem dúvida até começar a entender alguns fatores importantes. Então é aquele tipo de tema que você nem sabia que tinha um problema, mas você vai descobrir que às vezes você pode ter um problema relacionado a isso. Vamos lá, você me autoriza aí na sala de perfeito. Bate-papo, tá chegando uma galera aí, hein? Tem 4 já esperando aqui. Deixa eu liberar. Silvio, Christian, Fernanda. Tem que desligar o... Deixa eu desligar meu microfone aqui. Foi? Pronto, tudo certo. Maravilha, tudo certo. Vamos embora. Fala pessoal, bem-vindos. Foi? Desligou o seu? Desliguei. Perfeito. Gente, de novo, a gente vai ficar olhando de vez em quando aqui, de vez em quando ali em cima, que a gente está gravando para deixar disponível no canal do YouTube, tá? Então, a gente até antecipou aqui uma chamadinha. O que nós vamos falar é que eu esqueci de liberar vocês já estavam aí, perdão, inclusive. Mas, basicamente, nós vamos falar o que utilizar antes do treino, o que utilizar intra-treino, o que utilizar depois do treino e a quantidade recomendada. O outro ponto muito importante que a gente vai falar no finalzinho é a questão da cafeína, né? Então, quando utilizar, se vale a pena, sobre tudo isso. Esqueci alguma coisa? Não, é isso. A galera vai acompanhando aí no decorrer da conversa. Muito bom. Deixa eu só abrir aqui para a gente já... primeiro ponto, o princípio central, né? Vamos falar assim. Lembrando que o nosso corpo ele utiliza 2 combustíveis principais. Então a gente utiliza como fonte primária a gordura e secundária o glicogênio. Falei certo? É o composto. Não, falei certo. Lembrando que atualmente a gente teve um boom, vamos dizer assim, do excesso de carboidrato, até por alguns atletas profissionais postarem alguns usos de acho que foi 180? 180, até 200 gramas de carbo por hora. Então, algumas pessoas, eu lembro que na pós mesmo tinha inclusive uma nutricionista que para mim era chocante, inclusive, que ela tinha 60 quilos, 65, ela falava, não, eu só treino usando 120 gramas hora, e eu pensava, nossa, mas ela é tão pequenininha, eu uso 80, usa 2 gramas por quilo, né? Será que precisa disso tudo? Então, é importante a gente entender a necessidade de cada um, talvez, acho que alguém entrou aqui, talvez algumas pessoas precisem, algumas pessoas talvez precisem dessa quantidade, se foi testado já, se foi avaliado, mas na maioria, acho que grande... 80% dos atletas não precisa dessa quantidade exagerada, tá? E o porquê não precisa? Intensidade, né? A maioria desses atletas, será que eles vão treinar com essa mesma intensidade que o atleta profissional treina? Será que eles adaptaram o organismo da mesma forma que o atleta profissional
se adaptou, né? Provavelmente ele fez uma escadinha, ele usa com muita frequência a quantidade de carboidrato elevado, e o que acontece? Nossos atletas e as pessoas que eu conheço, a pessoa deixa para elevar muito a quantidade de carboidrato em treinos específicos ou só na prova. Ou só na prova. Então, assim, se você não treinou aquilo, você até pode estar consumindo lá vamos chutar aí na loucura aí, né? 120, que virou moda, 120 gramas horas. Você pode até estar consumindo essa quantidade, mas isso não está se transformando em energia, tá? Seu organismo, se você não tiver um processo de adaptação muito bom, provavelmente ele não está processando. As chances que podem acontecer ali, dependendo de como for a situação, inclusive dar um desconforto, inchaço, é muito comum, né? Consome o carboidrato e fica com o estômago alto, inchado, porque o corpo não consegue processar aquela quantidade absurda, porque é muita coisa. É treino, né? O corpo é adaptável, não adianta você virar a chave e começar a usar muito carboidrato, seu corpo não consegue absorver aquela quantidade de carboidrato. Ao invés de você usar isso a seu favor para ajudar na sua prova, no seu treino, tô olhando essa câmera aqui, vou olhar um pouquinho ali agora, você está atrapalhando, ficando pesado, estômago inchado, dá aquele refluxo, principalmente quando você deixa para aumentar esse consumo próximo da prova ou só nos treinos principais, né? É a mesma ideia que a gente já falou do gel. Às vezes na semana, assim, você tá treinando, não vou usar gel para não gastar. Chega na prova, você quer comprar o gel mais top que você não usou no treino. Não, ninguém faz isso. Aí você mentiu agora. Aí não, isso não acontece. Coisa da sua cabeça. Ninguém tem essa visão, não. Olha só, e aí, só pra gente fechar essa primeira parte, né, que é o ponto central, de novo, reforçando. Nós temos duas vias, tá? Nós temos dois tanques, vamos dizer assim, de combustível. Então, o primeiro tanque, que é aquele gigantesco, a maioria de nós é bem gigante, né? Bem gigante, alguns mais que os outros, né? É o de gordura. E aí o outro tanque é o de glicogênio, que ele é muito dependente do carboidrato que você está consumindo, do carboidrato ou de qualquer outra fonte ali que você está utilizando. Mas ele é dependente de uso ali, de algo imediato. A gordura, no geral, se você tiver um equilíbrio ali, que é a ideia dos treinos, principalmente os treinos longos, o treino longo ele faz muito isso, por mais que você esteja consumindo carboidrato, você não vai dar conta, a não ser que você esteja fazendo uma loucura dessa, né? 180 gramas, provavelmente você não vai estar exercitando a segunda via, né? Essa via de gordura. Mas no geral, você vai fazer um treino de 4 horas, 5 horas, você vai consumir a sua gordura como fonte de energia. E a gente, inclusive, tem visto muitas pessoas falando sobre a questão de elasticidade metabólica, né? Que é exatamente isso. É você fazer com que o seu corpo ele consiga transitar num consumo de gel, num consumo de carboidrato, para o consumo de gordura. Então ele vai equilibrando ali durante todo o treino. Isso é bem interessante. E como que se treina isso? Ou treinos longos, ou treinos de baixa intensidade, com tanque vazio, sem colocar muito carboidrato, nem intra, né? Ali, um dia antes, arrebentar, comi pra caramba, não. A ideia é você fazer uma refeição, controlada, e aí você fez aquele jejum ali de 8, 12 horas, nada de exagero, né? Dormiu praticamente, e aí no outro dia você sai para treinar sem consumir nada, só aguinha mesmo. De repente, para algumas pessoas, dependendo do treino, eletrólitos, né? É importante, joga alguma coisinha ali com o mínimo possível de carboidrato e você faz seu treino ali Z1, Z2. Esse é um treino que você faz com que o seu corpo crie esse sistema de adaptação. Fechamos essa parte. Essa cetoadaptação. Eu acho que zerou essa parte. Dúvidas nessa parte, gente? Podemos passar para a segunda. Alguém em dúvida? Karina, Maurício, Fernanda, tudo bem? Tudo bem. Ninguém falou nada, tá tudo bem. Pré-treino, vamos nessa. Quanto eu devo usar de pré-treino? Lembrando que o pré-treino não necessariamente você precisa de suplemento, tá? O pré-treino que a gente está falando é consumo de comida. Existe como que eu posso dizer, uma fantasia, na verdade, uma loucura da cabeça da galera que um dia antes da prova,
ou até de um treino chave ali, eu preciso comer desesperadamente, né? E não é assim que funciona, né? O que a gente chama de hipercompensação de carboidrato, gente, ele é 10, 15%, em média 10% acima do que normalmente você come. Então, se você come, sei lá, no meu caso, normalmente eu janto 500 gramas de comida. Um dia antes de um treino longo, eu vou comer de repente 600, mas não é um exagero absurdo, não é para ficar louco ali de tanto comer comida, não, dormir até passando mal para chegar. Eu já vi isso. Eu vou num rodízio de japa no dia antes da prova. Então não é assim, é um pouquinho só, é 10%, tá? Então fez ali a hidratação também. Normalmente eu tomo, sei lá, 3 litros de água, toma 3,5 litros, tá ótimo. Não adianta vocês fazer essa supercompensação absurda, porque o corpo não está preparado para aquilo. Você vai simplesmente ou urinar mais, ou no outro dia você vai amanhecer com... Pode levar uma desidratação. Primeiro, quando você consome muito carboidrato antes da prova, o corpo vai entender que seu estoque de glicogênio está muito alto, você já fica mais gastão, você começa gastando mais glicogênio. Quando você aumenta muito o seu consumo de água acima do basal, acima do que você está acostumado a ingerir, você começa a urinar mais e perder sais minerais, eletrólitos, então você chega desidratado, mesmo que tenha bebido muita água. Então, sempre que você faz um excesso, normalmente vai dar um efeito rebote, quando você sai muito do seu normal. Então, 10, 15, 20% vai a mais no ali, banheiro, vai mais no banheiro. Que é muito comum. No dia da prova, você está com a barriga mais cheia, então a chance de dar piriri durante a prova é muito maior. Então, sempre bom ter bem controlado sua alimentação, mesmo que você não passe no nutricionista, mas manter controlado ali o que você está acostumado a ingerir em dias comuns, dias de treinos longos e prova, para você ter esse controle, para não fazer uma hipercompensação acima ali do que é o saudável, o esperado, né? Alimentos que a gente costuma utilizar como pré-treino, né? Os alimentos com uma quantidade de carboidrato legal. Tome muito cuidado para não consumir, aí dá para fazer uma listinha de repente, não consumir alimentos que tenham uma quantidade legal de carboidratos, mas que tenham muita fibra ou que tenham muita proteína. Gordura, né? Gordura. Nesse primeiro momento, nesse momento de pré-treino, é interessante alimentos que sejam... A quantidade de carboidrato dele é muito seja maior predominante. Isso. A fibra, galera, vai ativar o funcionamento do seu intestino, né? Então você vai querer soltar. Então menos fibra, você vai ter menos risco ali de dar uma dor de barriga. Proteína e gordura são nutrientes que o corpo demanda muita energia para digerir ele. Então você principalmente fibra, a proteína também, mas... Então você está tirando uma energia que você vai poder gastar lá, seu corpo está trabalhando um pouco mais para digerir algo que você não vai utilizar. Inclusive a proteína demora de 4 a 6 horas, se não me engano, para virar energia no corpo. Que é um dos fatores, já entrando no outro gancho, só aproveitando já a bola pingando, você quer diminuir um pouco a questão do apetite, né? Ficar mais saciado. Aumenta a saciedade, né? Naturalmente você vai aumentar a quantidade, o consumo de proteína e de fibras. Exatamente por isso, porque o processo digestivo é mais lento. Ótimos alimentos aí como pré-treino de um dia antes, por exemplo, o próprio arroz, o macarrão. Eu ia perguntar, o que dá para comer de bom aí arroz, sem abusar? Macarrão, batata inglesa, batata doce que eu adoro, cuscuz. E evitar arroz, pão, macarrão integral, né? Porque tem mais fibra. Eles têm fibra. Você fez uma pergunta no começo desse bloco aqui que eu até ia complementar, que geralmente quando tá falando de fisiologia de corpo humano, uma pergunta sempre traz outra, né? Ele perguntou o que comer antes. Qual que é a próxima pergunta? Qual que é a intensidade que você vai se exercitar? Bem né? Interessante. Acho que aqui isso a gente, de certa forma, falou no começo, né? Então, lembrando, só para deixar bem claro aqui, vou fazer treinos de alta intensidade, que seriam de Z3 acima, né? Mas eram só estímulos, por exemplo, no ciclismo é como isso. Não, mas eram alguns estímulos, no geral era um treino mais tranquilo com alguns estímulos. Esses estímulos é interessante você ter alguma coisa de carboidrato, tá? O treino leve que a gente fala é aquele treino contínuo mesmo em Z1 ou Z2. Aí esse sim você pode fazer até em jejum, pode fazer
sem tomar água, sem tomar banho, brincadeira. Mas água tem que tomar, banho não. Mas é um treino que não tem tanta preocupação com o consumo de gel, tá? Intratreino, agora é a hora, hein? Vamos lá, primeiro ponto, que eu acho que é o mais importante de tudo isso, gente. Lembrem-se, mesmo se o nutricionista passou, calculou, fez tudo para vocês, qual é a quantidade de carboidrato ideal para a gente fazer? Vamos pensar em treinos ali de moderada a alta intensidade, um Z3 para Z4 ali, né? Um ritmo de prova. Qual é a quantidade de carboidrato recomendada por hora? No mínimo, ó que muito louco, no mínimo 30 e no máximo, na minha visão, hoje para a maioria dos atletas amadores, 100 para a maioria. Mas eu posso testar, de repente, se você já estiver muito bem estabilizado ali em 100, talvez teste 120. Mas uma medida muito boa é sempre ficar nessa margem aqui. Puta, Nailson, mas é muito grande essa margem, né? O que acontece? O ideal é, se você não tem o hábito de consumir nada de carboidrato, que é comum, alguns alunos, o Márcio, né? Era teimosão, até fazer maratona e tudo. Não, eu fico mal e tudo. A Cris nunca gostou de carbo? A Cris não gostava, nem água a Cris tomava para fazer maratona. Mas o que acontece? O ideal é que você comece ali com 40 gramas, de 30 a 40 gramas, é que tem alguns géis que eles têm 18. Aí, por exemplo, 2 géis por hora, mas se o gel tiver 20, 2, talvez 40, mas começa nessa média que dá a cada 30 minutos, é praticamente a recomendação da maioria dos géis, né? Eles colocam lá de 30 a 45 minutos. E aí você vai testando para ver se o seu organismo ele tem condição de absorver mais. Então tomem muito cuidado para não começar muito alto ali. E aí quando a gente está falando de gel, qual seria o melhor gel, né? Mesmo quando você compra um gel um pouquinho mais barato, tem lá na tabela nutricional dele, procure géis que sejam, que tenham não só o carboidrato, mas que eles tenham frutose também, né? A maioria, acho que hoje, pouquíssimos, acho que só, eu não sei qual que a maioria tem, né? Frutose, acho que quase todos têm. Mas vai que tem algum que não tem, mas priorizem isso. Porque o que acontece? Basicamente, o nosso organismo, para carboidrato, ele absorve em média, eu não lembro ao certo, mas acho que é 60. Acima disso, você tem que ter um misto ali de frutose, porque senão o organismo não consegue processar. Agora entendi. Acho que o teto, se eu não me engano, é 50 ou é 60. Posso estar enganado, depois eu até confiro. O que você quis dizer é que a base do carboidrato, ela está dividida entre o carbo e a frutose. Isso. Para o corpo absorver melhor. Aí o que acontece? Eu posso... É que alguém levanta a mão quando fica um negócio ali? Acho que é. É sim. A Karina levantou a mão. Deixa eu só terminar esse, Karina. Pera aí, rapidinho. Então, o que acontece? Quando vocês estão utilizando essa questão do carboidrato, fiz lá, de repente, 1 hora com um treino em ritmo de prova e aí eu consumi 40 gramas. Bacana. Professor, me senti que no final faltou um pouquinho. E eu tava com o estômago normal. Aí naturalmente, você aumenta a dose. Lembrando que sempre quando você consome carboidrato, você consome líquido. Senão o carboidrato também vai virar um bolo no estômago, tá? Tomou um gel, copinho de água na sequência. O carboidrato sem água, ele não faz o processo, ele vira um bolo lá e você acaba tendo desconforto. Desculpa, Karina, pode falar. Então quer dizer que essa questão da ingestão do carboidrato não é só por conta do tempo, mas sim da intensidade, né? Perfeito. Então, a quantidade. A intensidade do treino. Mas a quantidade de carbo, né? Porque, por exemplo, você está num treino de 2 horas em baixa intensidade, você vai consumir menos carboidrato do que um treino de 1 hora e meia em alta intensidade. Sim. Mas, por exemplo, num treino de 1 hora com muita intensidade. Já usa gel. Já tem que usar o gel.
E esse é legal você tomar um antes de começar. Isso, você faz o intratreino já, porque ele vai levar um tempinho ali, né? 10 a 15 minutinhos ali para absorver. Antes de começar, 5 minutos. É igual prova, né? Não sei se você está acostumada também, antes da largada, tomar um gel que você já vai começar numa intensidade um pouco mais alta. Então, quando o corpo começar a depredar o glicogênio que você já tem ali estocado, já tem uma reserva aparecendo. Sim, aí vocês vão falar mais adiante da questão do carboidrato líquido também, que eu não sei se ele faz, pra mim, ele não faz a mesma coisa que o gel. Uhum. Você mandou aqui, eu até deixei anotado já a sua pergunta. Mas deu para entender essa ideia? Basicamente, o que modifica o consumo do gel, tanto intra como pré, é o treino que você vai fazer. Então, se você vai fazer um treino com uma intensidade mais alta, ou variando, por exemplo, 10 de 400, ou um treino até de natação mesmo com estímulo, é importante que você coloque esse gelzinho. Aí um ponto já que eu acho que eu ia falar mais na frente, mas já adiantando, um ponto muito importante, principalmente para mulheres. Homem não tem muito esse problema, eu acho. Deve ter um ou outro, mas no geral homens não tem muito esse problema. Mas não me engorda. Verdade. A gente ouve mais das alunas, né? Não, eu não tô consumindo porque eu tô ficando muito gorda utilizando esse gel. Até o intra e o pós-treino também. Não, depois do treino eu só tomo água e gratidão porque já vou na proteína, né? Para aproveitar para fazer ali o processo de catabolismo, porque eu que não quero ficar grande. Então, tomem muito cuidado com isso. Aí realmente quem precisa organizar isso é um nutricionista, mas de uma maneira bem geral, isso é muito perigoso, principalmente se são mulheres já magras, né? Já com a porcentagem de gordura baixa, porque naturalmente quando vocês fazem isso, o índice de lesão, o índice de ter uma fratura por estresse, não só no quadril, que é o mais comum da mulher, né? Mas joelho, canela, estrutura óssea de uma maneira geral, até ombro você vai sentir. Então tomem muito cuidado com isso. Lembrando que, diferente do maromba, né, o cara que faz o treino só anaeróbico na sala de musculação, a nossa fonte energética é carboidrato. Então acho que era até isso que você ia falar, né? O pós-treino é importante proteína, dependendo de como é a alimentação de cada um, né? Se é uma pessoa que tem bastante restrição, a Gisela, por exemplo, eu falando o nome dos alunos, não podia, esqueci. Coloca um pino, viu? Mas alunos que já são magros assim e tem essa questão de que não, eu quero manter isso, tem que tomar muito cuidado com o pós-treino, porque vocês precisam de um pouco de carboidrato. Uma dose pequena e tal, mas precisa, tá? O carboidrato pós-treino ajuda muito a reduzir o nível de cortisol também. Então a recuperação ali, a base dela não vai ser só proteína, precisa de carboidrato no pós-treino, pós-atividade, pós-prova. Uma boa recomendação deixa uma proteína já sem ser uma proteína 100%, sem ser proteína isolada, que ela já tem bastante carboidrato. O problema é que algumas pegam a isolada da isolada para não ter nada de carbo, nada de nada para consumir depois. Aí é um perigo. A nutricionista me passou aquele recovery que já vem 3 para 1. Esse é top. Sensacional. Super bem com ele. Ele é bom que aí ele já tem um blend lá bem legal. Pô, eu achei legal a dúvida dela da absorção ali, dela sentir diferença entre gel e carbo. Eu deixei anotado, a gente vai falar mais pra frente. Isso aqui eu acho que eu já falei, o que deve ter de bom no gel, né? A gente acabou já falando, a mistura, né? Então, glicose e frutose, para melhorar a absorção, sempre priorizem géis que tenham isso, né? Tanto glicose como frutose, e de preferência, né? Que tenha um pouco de sódio. Se o gel tiver um pouquinho ali de sódio, entre 100 e 200 miligramas, ajuda demais, que aí você não precisa ficar levando cápsula de sal, já ajuda demais. Todo mundo precisa de, como que chama, de sódio? Sim, todos. Você tá suando, você tá perdendo, dependendo, né? Da intensidade do treino, não vai existir uma necessidade. De novo, treino de 1 hora em Z1, precisa de nada, tá? Só disposição mesmo para fazer. Pode sair, só tomar aguinha que tá tudo certo. Aqui foi uma pergunta da Fernanda, agora a gente já entra nas perguntas.
Não consigo, essa eu vou deixar para vocês, Cubão. Não consigo usar gel. O que eu faço? Assim, qual o motivo que... Ela me mandou. Ela coloca o gel na boca, não desce, ela fica com mal-estar, já tentou vários géis e ela acha a textura, gel, né? Viscoso, da ânsia de vômito. Tem alguns géis hoje, que é o hidrogel, que tem uma textura diferente, você pode experimentar, pode ser uma opção, mas caso não consiga mesmo, vai no clássico. Você pode usar rapadura, você pode colocar o carboidrato na garrafinha, que é uma ótima opção, se você não tiver o mesmo problema da Karina, né, de sentir diferença na absorção. Mas para corrida, né, que a Fernanda é corredora, quanto mais líquido, melhor, tá? A gente tem a opção ali de rapadura, de bananinha, de bisnaguinha, só que quando você tá correndo, você tem que mastigar e engolir, é muito fácil você engasgar, né? Tá com a respiração muito ofegante. Então, quanto mais líquido, melhor. Então, você pode usar ali aqueles carboidratos que você compra no pacote lá, você pode... A gente faz, às vezes, no ciclismo lá, na hora de montar o carboidrato, joga uma rapadura lá meio moída ali, joga mel, chacoalha, vira uma gororoba, mas é carboidrato, é o que a gente precisa ali no momento. Então, outras opções são essas, você trazer ali para o líquido numa garrafinha. Eu não sei quais marcas, olha eu falando de marca também, já patrocina a gente já, a Z2. A Z2, ela tem um gel sem sabor também, né? Acho que outras devem ter linha neutra, né? Acho que outras devem ter, talvez seja uma opção também, né? Então, gel sem sabor, de repente dá uma pesquisada e ver outras opções, mas é importante que você eduque, na verdade, seu organismo para ter um consumo de carboidrato. Como ele vai vir, aí você vai ter que ir trabalhando isso para adaptar mesmo. Até nesse caso, treinos em baixa intensidade, é legal você consumir não porque você precisa, mas para você treinar a absorção mesmo, né? Tem uma pergunta legal aqui que veio na minha cabeça. Como que eu sei que tá faltando carboidrato? Tô ali num treino de Z4, como que eu sei que eu errei ali para menos o carboidrato? O que eu vou sentir na hora? Tem alguma coisa assim que eu consigo... Boa pergunta, não sei. Não sei. Mas eu acredito, é percepção mesmo, né? Digo por mim, assim, o que eu sinto é queda da performance, acho que é a frequência cardíaca, ela mesmo estável ali, você começa a fadigar ali, mas eu acho que não dá para ter uma percepção clara, assim, né? Em treino de 1 hora. Em treinos de mais de 1 hora, sim. Sim. Porque aí você começa a sentir fome, mal-estar e tudo, mas de 1 hora eu acho que é difícil. É mais tentativa e erro, né? De treino de 1 hora ali, um 10K, puta, errei, faltou gel, é difícil, eu não sei como que... Boa pergunta, depois eu pesquiso, não sei. Já tem tema para a próxima sexta-feira aí. Pelo menos uma... Passando aqui, então a questão do gel, eu acho que, Fernanda, deu para entender. Detalhe, começa com doses pequenas, de repente. Tem uns géis também, eu não sei se... Acho que a Dux tem alguns também, que ele é meio que um mini, acho que é 15 gramas só de carboidrato. Isso eu não vi, não. De repente pega alguns menores assim, ou... bananinha, corta, usa só meia bananinha, que se ela não come o gel para mastigar uma bananinha vai ser ruim. Pior ainda. Bom, é isso, vamos lá. Próxima pergunta. Agora é a da Karina já. Vamos lá. A dificuldade de seguir, consumir, planejar, intratreino líquido não parece que faz muita diferença, mas deve ser usado... Nossa, fiquei perdido aqui, peraí. Repete aí, Karina, a sua pergunta. É que eu acho que quando eu tô treinando, por exemplo, no treino eu passo o líquido, parece que não acontece nada. Eu não sei se ele demora muito, se eu tô tomando errado. Agora, quando eu tomo gel, eu sinto diferença, é nítida a diferença. Tá. Curiosidade, só em treinos mais longos você sente isso? Não. Eu sempre levo o líquido. Não, mas a gente tem que pensar no líquido, como que tá esse líquido, como que você pesa, você dilui, quanto que tá a quantidade, como que tá? Dá uma... Então, tá, mas é uma garrafinha de quanto? De 350, de quanto? Na recomendação, tá 2 scoops, mas ela pediu que eu tomasse 1 scoop só. Você tá usando extratos? Qual que você tá usando? Eu já usei extratos, agora eu troquei para aquele da Z2, um roxinho. Sei. Que
que tem até cafeína. É que a cada 2 scoops você bate 30 ou 40 gramas de carbo, se eu não me engano. Pode ser isso, mas uma outra coisa também que é interessante, que eu perguntei se era longo ou curto os treinos, que a gente tem aquela sensação de barriga forrada quando toma gel, que ele é um pouco mais espesso, que só líquido não vai dar. Por isso É que eu uso concentrado, Karina. O que eu faço? Isso é como eu faço, tá? Tanto com extrato, como com qualquer um outro. Até aquele Nutrata também que eu tô usando, que ficou mais barato, né? O Nutrata. Mas o que eu faço? Por exemplo, eu pego uma garrafinha e vou dar uma ideia de um pedal de 3 horas para ficar mais fácil a conta, tá? Um pedal de 3 horas, eu consumo uma média de 80 a 100 gramas, né? Então, vamos colocar 100 para ficar mais fácil. Eu coloco 300 gramas de carbo em uma única garrafinha. É muito mais do que eu tomo. Não, eu só tô te dando exemplo, assim, da distribuição. Por exemplo, você vai fazer um treino de 2 horas, eu não sei quanto que é a sua recomendação, por exemplo, é 40 gramas hora, certo? É um gel a cada meia hora, que dá quanto? 40 gramas hora, 40 aproximadamente. gramas hora. 40 gramas hora. Um treino... Mais um scoop com o intratreino. Um scoop e a garrafinha de 200 ml. Um treino de 3 horas, então... Iria para 120 gramas. 120, vamos exagerar um pouquinho, vamos colocar 130 ali, 140 gramas. Aí você jogaria essas 140 gramas nele, e aí você divide, isso... Eu lembro que eu falei lá para os meninos até na pós, o professor perguntou lá, mas como que você faz isso e tal? Eu falei, bochecho, eu calculo. Então, por exemplo, o meu bochecho tem uma média de 80 a 100 ml, e aí eu faço a divisão de quanto que daria isso. Aí você tem que calcular o seu aí, o tamanho da sua bochecha. Mas você enche, dá uma esguinchada, puta, deu mais ou menos ali 60, 80 ml. Aí você vai ter aquele controle dividido, e aí você vai ter uma porcentagem ali, a cada meia hora tem que ser 2, 3, aí você vai... Depende de quanto tem sua garrafinha, a capacidade da sua garrafinha. Mas também. eu utilizo assim. Ele é o complemento do gel, então, né? Então, é que eu não uso gel. Nesse treino, eu uso só isso. Por exemplo, igual eu falei a divisão, eu estou usando 100 gramas de carboidrato hora, tudo na garrafinha. Que para o ciclismo é mais prático, né? Do que você ter que abrir gel. Uhum. Posso testar, de repente, aumentar um pouquinho. É que às vezes também eu falho no gel, então de repente eu tô tá dando errado por causa disso, né? No ciclismo, a minha recomendação no ciclismo, para triatleta ou só para ciclista, a minha recomendação é o gel ser um a mais, entendeu? Eu levo o gel de emergência. Caiu minha garrafinha, ou por exemplo, vou fazer um treino de 5 horas, normalmente meu carbo é para 3 horas e meia, aí o restante eu levo mais 10 géis, por exemplo. Mas é para uma emergência. Caiu minha garrafinha ou alguma coisa numa prova, perdi, eu tenho um gel ainda ali. Mas eu uso o gel, a garrafinha como fonte principal, assim, eu coloco tudo dentro dela. Inclusive até os eletrólitos eu coloco já dentro da minha garrafinha. Tudo misturado. Eu deixo tudo pronto ali já. Um coquetel Molotov. Vou pra testar, de repente porque é mais prático realmente de pegar e tomar. Sim. Além de ser mais prático, uma coisa que eu fui testando, na verdade, é que, assim, dependendo da situação, você não precisa, você vai ter picos, né? Apesar que hoje nem tanto. Mas há 5, 6 anos atrás não tinha esse tanto de suplemento tão tecnológico. Por exemplo, a cápsula de sal, ela te dá picos, né? Aí você pega o Stratos, não, ele já tem um sódio mais natural, que vai ter uma absorção mais lenta. Mas dependendo da cápsula de sal, você joga, pum, dá um pico e depois some. Quando você distribui ali na garrafinha, você consegue dosar isso, né? Você não joga aquele 500, acho que é 500 miligramas de sódio numa cápsula, você não joga de uma vez ali na boca, você vai dosando aos poucos. Sim. Mais alguma pergunta, gente? Acho que eu acabei já falando que era o próximo tópico aqui, que era os eletrólitos e o sal, a relação do suor. Uma forma muito interessante de vocês fazerem o controle, para quem nunca fez, ou na esteira, ou no ciclismo em casa, fazer a pesagem antes, né? Então, é uma das maneiras mais
clássicas de você testar quanto que você perde por hora. Então você se pesa, faz um treino de 1 hora, de moderado a intenso, né? Um Z3 alto ali, e aí depois você se pesa de novo. A mesma coisa na esteira. É que na esteira tem que levar em consideração, dependendo da academia, se não tiver um ar e tal, você vai perder um pouco mais ali, né? E o rolo em casa você consegue, por exemplo, tirar a roupa molhada depois. A esteira Também. tem a camiseta bem suada, né? Também. Mas é para ter um aproximado ali. O que você acha daquela estimativa de suor do Garmin? Dá para seguir Puta, ela? ela bate muito. Se tiver com a cinta cardíaca, dá uma média boa. A cinta Pro, ela dá. Eu já me pesei várias vezes. Muito bate próximo, muito. né? É. Inclusive podem utilizar, tá? Até o do relógio mesmo dá muito os relógios parecido. mais modernos eu acho que tá mais dá muito aferindo parecido. melhor. Perdeu 1,5 litros. E aí, naturalmente, a cada 1 litro que a gente perde, o ideal é que a gente faça uma reposição entre 300 e 500 miligramas de sódio, tá? Para cada 1 litro. Ou seja, se você faz um treino de 3 horas, provavelmente você vai perder ali perto de 3 litros, né, de líquido. Você precisa fazer um consumo ali entre 1.200 e 1.500 miligramas de eletrólito, de sódio, né? É que o eletrólito, se você compra já, a cápsula de sal, ela já tem potássio, magnésio, já tem bastante coisa. Não tem só o sal, né? Acho que essa parte foi... Batata com sal, tem até uma recomendação aqui que também na maratona sempre dá batata com sal, né? Quem já comeu batata com sal na maratona? Sempre tem lá. Inclusive a maratona de São Paulo, eu sei até onde é o lugar, meu. Essa de abril? É. Pode me falar um lugar lá? Assim, a maratona... É lá na USP, na retinha final da USP. O que foi, Matheus? Onde que é esse lugar aí? Porque a maratona eu não corro, porque eu sou peba, mas a batata com sal eu tenho interesse. Não quero correr, mas a batatinha com sal vai. Pô, bom demais, rapaz. Eu tenho que ouvir isso. Benefícios do gel. Eu fico lá na frente do ponto, lá, comendo tudo. Amanhã vai ter batata com sal quando você terminar o tira-saia. A Karina te dando um pau lá no tira-saia. Benefícios do gel. Esse é o Matheus da natação? Esse que tá querendo te passar. É você! Deu briga na reunião aqui. Gente, sai da minha cola. Não dá, velho. Tô chegando perto, velho. Dispara na frente. Vamos para os benefícios aqui. Bora, foco. Benefícios do gel. Então, o primeiro ponto é o que a gente falou lá em cima. Mantém o controle de glicemia, né? Uma coisa muito importante de glicemia é que hoje, de novo, os géis eles já estão com a qualidade, essa distribuição é exatamente para isso, para você não ter pico também, né? Por exemplo, a tapioca é um dos alimentos que mais dá pico, né, de glicemia. Então, tem que tomar muito cuidado com alguns alimentos que você vai consumir durante, não é o caso daqui da maioria. Acho que só eu mesmo que sou meio doidão que como umas coisas assim no pedal. Mas de contrário, tomem muito cuidado com algumas coisas, porque pode dar um pico, e o problema não é nem o pico. É que naturalmente quando dá pico, vai ter queda, tá? Então você vai ter ali, você consumiu alguma coisa, aí você, nossa, tô ligadão. Só que vai ter queda. Então provavelmente às vezes vai demorar 20 minutos, 25, aí você, meu Deus do céu, que moleza, sono. Então tomem muito cuidado. A bisnaguinha, dependendo da intensidade, ela faz isso. Já fiz o teste e faz isso. Depois dá uma moleza, um sono. Isso estou falando de prova longa, tá, gente? Prova que você tá ali rodando já, pedalando há 4, 5 horas. Controle de intensidade, então o gel faz você ter esse controle de intensidade. Aumenta a performance, é lógico, e reduz a percepção de esforço. Isso é muito importante. Eu acho que isso até responde aquela pergunta que eu fiz, né? O que eu vou sentir quando um aumento na percepção de esforço, quando tá faltando carboidrato? Boa, pode ser um dos. Pós-treino, vamos embora, fechar? Pós-treino a gente já passou rapidinho por ele, agora a gente vai dar uma complementada, né? Vamos nessa. Bom, recomendação clássica do American College, né, de proteína. Como que funciona?
Basicamente, a gente precisa consumir, qualquer pessoa, tá? Isso deveria ser, inclusive, a avó, o avô, todos deveriam consumir entre 0,8 a 1 grama quilo de proteína. Ou seja, uma pessoa de 70 quilos deveria consumir, no mínimo, por dia, 70 gramas de proteína. E o que eu gosto sempre de falar quando a gente fala no consumo de proteína é que as pessoas... Eu tô olhando para cá o tempo inteiro, tem muita Também. gente aqui, eu tô esquecido, aí depois o povo fica reclamando lá. O ponto muito importante da gente entender sobre isso. Quando a gente fala de proteína, da quantidade de proteína, a gente está falando igual foi discutido hoje da beterraba, né, do nitrato. A gente está falando a proteína é uma substância, vamos pensar assim, uma substância da carne, ela é uma substância do leite. Então, ou seja, o fato de comer 100 gramas de carne não quer dizer que eu estou comendo 100 gramas de proteína. Em média, uma carne magra, a cada 100 gramas, a gente tem de 25 a 27 gramas de proteína. Ou seja, para eu consumir 100 gramas de proteína, eu precisaria faz o cálculo rápido aí. 400 gramas. 400 gramas. Um ovo tem 6 gramas. 6 gramas de proteína. Então seriam 10 ovos, uma pessoa de 70 quilos. Uhum. Por isso a gente tem o whey. Sim, que para ajudar você a bater os macronutrientes. Acho que fechou essa parte. Deu para entender, gente? Tranquilo? A gente já explicou ali por que o carboidrato também é importante na recuperação muscular, ajuda ali a repor os níveis de glicogênio muscular, que, assim, a gente está falando de triatlon, corrida, deixa eu acender a luz aqui, ficou meio escuro. Mas a gente está usando esses substratos energéticos todo momento. Eu vou levantar da cadeira aqui, eu estou usando creatina, trifosfato, estou usando gordura, estou usando glicogênio, então o dia inteiro você vai precisar dessa energia. Então, pós-prova, pós-atividade longa, repõe esse carboidrato para ajudar a repor o glicogênio, para você conseguir levar a sua vida ali. Beleza? Última, para fechar. Posso suplementar? Posso não. É obrigatório suplementar? Sou obrigatório não, mas se você quer um pouco mais de performance, você precisa ali de meios que vão te entregar essa performance, né? Não adianta você querer ali uma melhora de tempo no esporte, né? Absurda se você não está se empenhando ali no que você vai usar de energia, né? Que no caso vai ser o suplemento, alimentação, enfim. Eu acho que a grande diferença do suplemento para os alimentos, entre aspas, tradicionais, é exatamente a praticidade, tá? Então, por exemplo, é possível você... eu poderia levar banana com mel, por exemplo. Eu já vi uma vez o cara falando até isso, acho que o cara até fez um comentário na minha postagem. Mas pode levar banana com mel. Nada te impede. Mas, por exemplo, pensando no que eu acabei de falar, eu vou fazer um treino de 5 horas, aí eu preciso de uma média de 80 gramas por hora. Caramba, eu teria que levar quantas bananas, meu Deus? E como que eu levo isso? Aí eu levo uma mochila nas costas cheia de banana? É uma estratégia bem boa também. Treino longo, ele deu o exemplo de 5 horas. Um treino de 5 horas, você ter um alimento sólido também, para não depender só de líquido e gel. Melhora ali também sua sensação de estômago um pouco mais cheio. Mas eu gosto muito de inhame. Eu cozinho inhame, corto as rodelinhas de inhame, inclusive no Iron eu levo, dependendo, para mastigar alguma coisa assim. A galera do Iron geralmente você vê umas coisas assim bem bizarras no carbo, né? Mas ajuda bastante. Acho que foi. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa, se alguém fez mais alguma pergunta. Vamos passar rapidinho pela cafeína aqui? Verdade, eu já ia esquecendo. Deixa eu ver. Já vou te perguntar de cara, Nailson. Cafeína tinha que ser doping? Caramba, eu acho que é difícil dizer, né? Mas eu acho que sim, viu? Ela bem utilizada tem um efeito absurdo, eu acho né? Que deveria, que é difícil, porque o problema é a quantidade, né? Mas por que a gente até tem uma resenha sobre isso de doping? O problema é que a cafeína, se mal utilizada, ela prejudica e prejudica muito. Eu sou um exemplo disso, né? Eu tive alguns episódios de arritmia e tudo, e eu tinha um acompanhamento, inclusive, não, você pode utilizar até tanto pelo peso e tal, a orientação é de 0,6 gramas, né, o limite, 0,6 gramas quilo, no meu caso eu peso 90 quilos, daria quase 600 miligramas de cafeína.
eu usava uma média de 400, 450, e eu comecei a ter muita arritmia e parei de tomar a cafeína, graças a Deus, já tem um tempo que não tive mais esses episódios. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, porque ao mesmo tempo que é um dos únicos, né, suplementos liberados que trazem muito benefícios, mas se mal utilizado, eles podem comprometer bastante aí. Inclusive, suplementos de cafeína, a Anvisa libera no limite de 420 miligramas de cafeína. Que seria... Aí o pessoal comprou americano, aquele Oxelite. Vem 600, vem 1 grama. 850, inclusive eu já usei também. Oxelite um tem absurdo. 850 miligramas por cápsula. Outra coisa também que eu tava até falando com um atleta, não vou falar o nome. Você toma 2 cápsulas, sentado aqui, você começa a suar formigar. Frio, sem brincadeira. Uma atleta até falou comigo, inclusive ontem, sobre ela, putz, esse dia eu tomei um pré-treino e voltei a dormir, mas eu falei, a função do pré-treino, que ela falou que estava muito cansada, né? Eu falei, a função do pré-treino, a gente tem que alinhar as expectativas. O que a cafeína vai fazer? Ela vai aumentar um pouco o seu foco, sua atenção, vai te deixar mais pronto, né? A cafeína, ela age no cérebro, onde chega ali os receptores de cansaço. Então ela meio que dá uma inibida nesse receptor de cansaço. Caramba, usou e foi dormir, fiquei impressionado agora. É porque a função não é tipo tirar seu sono, e ela demora um pouquinho para agir. Uhum. Então você tomou, se estiver deitado na cama, você vai dormir ali. Muita gente fala, você não pode usar cafeína depois, sei lá, das 3 horas da tarde. Se você usar cafeína 8 horas da noite, você vai conseguir dormir se você estiver cansado. O que vai influenciar é a sua qualidade do sono. Você não vai passar em todas as fases necessárias do sono, porque o cérebro está um pouco mais ativo. Então você está ali na prova, você está, sei lá, uma prova um pouco mais longa, deu 1 hora de prova, você tem mais 1 hora pela frente, vale muito a pena que vai diminuir um pouco sua percepção de esforço, né, seu cansaço. Mas se você exagerar isso, aumenta a ansiedade, o pós-prova, você vai ter dificuldade ali para desacelerar. E já vi até, inclusive eu comentei com você, fizeram estudos com algumas atletas olímpicas que extrapolavam no uso de cafeína, que também davam um efeito rebote. Começava a se sentir menos aptas ali para atividade. E pode dar uma diarreia braba também, né? Também. É bem complicado. Gente, era isso. Espero que vocês tenham absorvido aí bastante coisa. De novo, nós não somos nutricionistas, na verdade o que a gente trouxe foi algumas coisas de experiência mesmo, de vivência. Nossa, e dos atletas, né? Sim, do nosso ecossistema aqui. De leitura acessível para nós como personal, né? Como professores. Então, para se aprofundar um pouquinho mais, o ideal é que você contrate, né, feche aí com um nutricionista, que aí sim, porque a nutrição ela é uma coisa, como o treino, é uma coisa muito particular. A gente tem algumas métricas assim generalizadas, mas é teste, é você ali ajustar, conversar com o nutricionista, não deu certo isso, vou por aqui. Mas é algo muito importante. Na verdade, eu recomendo que todos tenham pelo menos um período de vivência com um nutricionista para que você aprenda, na verdade, um pouco ali a se alimentar. Nem que seja um período, faz um período ali de 3 ou 6 meses, faz 2, 3 consultas, mas para você aprender e entender um pouquinho mais ali, eu acho que vale muito a pena. É um investimento bem interessante. É isso? Fechamos? Dúvidas por aqui? Ok. Gente, obrigado aí, vocês que ficaram até agora, obrigado pela atenção, até amanhã, acho que quase todos vão estar no Tira-Saia amanhã. É só a Fernanda aqui. A Fernanda poderia, que ela vai numa prova de subida, rapaz, ela mandou para mim o percurso. E ela tá pertinho, é de Brasília aqui, é um pulo. Se ela sair de lá agora, acho que chega lá em Romeiros, né? É isso, gente, valeu, até amanhã, tchau, tchau, valeu, tchau. Até a próxima semana. A Fernanda mandou para mim lá o percurso, é 5,5 km subindo,